Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro videocast aqui no Multiconectado. É multiconectado. Hoje nós estamos aí no começo das férias, né? E aí vem aquela pergunta, férias e agora? E agora, o que fazer com as crianças? O que fazer com os filhos em casa? Né? Então, justamente sobre isso que é o nosso tema de hoje, a importância da atividade física para o desenvolvimento infantil. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que a minha companheira de trabalho, a minha amiga de profissão, trabalhamos juntos aqui no Colégio Conectado, que é a professora Karina. Olá, professora Karina, tudo bem? Olá, Fabiano, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando desse momento, poder dar umas dicas para as mães que, enfim, eu também sou mãe e quando chegar as férias, me sinto na mesma situação que vocês. O que fazer com as crianças agora? Muito bem, então a professora Karina vai se apresentar um pouquinho para a gente aí, falar um pouquinho sobre o percurso dela, profissional, sobre o trabalho na escola, quais são os alunos que ela trabalha. Fala um pouquinho para a gente, Karina. Desde que eu entrei na Unicamp, busquei trabalhar em escola. Sempre tive a vontade de trabalhar com crianças, jogos, esporte, ginástica, lutas, danças. Então, o Colégio Conectado me permitiu. Estou lá há um bom tempo, trabalho desde a educação infantil até o 5º ano. As crianças se divertem nas aulas de educação física e eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês do que fazer com a criançada nas férias. Muito bem, e a professora Karina, sabe, pessoal, é aquela professora amada, né, porque é a professora de educação física, os alunos gostam muito das aulas de educação física, então é importante esse nosso bate-papo de hoje para você, pai, que está em casa realmente se questionando como fazer com os filhos, né, qual a importância, para a gente começar a nossa conversa, inclusive, qual a importância da atividade física, né, na vida das crianças, para esse desenvolvimento infantil, né, professora Karina? Então, fala um pouquinho para a gente qual é essa importância de, mesmo não estando na escola neste período de férias, agora com o final também da colônia de férias, né, agora os alunos vão estar com os seus familiares, qual a importância de manter essa atividade física, né, na brincadeira ou atividades mesmo em casa, na casa dos amigos, na casa dos avós. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a criança se movimenta, ela conhece a si mesma, Fabiano, e ela conhece também as outras crianças, se relaciona e se interage. Então, o movimento é uma maneira dela se conhecer, buscar sua identidade, ter autonomia, conhecer as outras crianças, gastar energia, enfim. Quando estamos na escola, o movimento é garantido durante o ano letivo, porque vários momentos as crianças brincam, se movimentam. Por exemplo, na chegada da escola, não tem criança que não gosta de chegar mais cedo para poder brincar. E olha, eles brincam de correr. É só correr para lá e para cá. Esconde, esconde, pega, pega. Ninguém quer chegar na hora que bate o sinal. Eles querem chegar antes de bater o sinal para poder brincar. E é muito importante isso faz parte do social da criança também, Sim. Né? Isso faz parte da educação, isso faz parte da escola. Isso. E além desse momento de entrada, lá na hora do parque, quando eles vão para o parque, eles brincam de faz de conta, mamãe e filhinha, polícia e ladrão. Então, o movimento também no momento do parque está incluído. E também na educação física. Todas as aulas de educação física têm muito movimento, esporte, enfim. O momento mais esperado, Fabiano, para as crianças ter o movimento que é tão importante é o recreio. Na hora do recreio, eles brincam, usam brincadeiras populares que a gente fazia, amarelinha, esconde-esconde, eles pulam corda. Até essas brincadeiras que muitas vezes eram da nossa infância, né, Karina? Sim. Era daquela época, faz pouco tempo, né, a nossa Foi infância. Foi ontem. Mas é importante, sim, lembrar dessas brincadeiras que eles fazem e reproduzem até hoje, né? Eles reproduzem o Mamãe da Rua, o Pega-Pega, eles brincam também lá na nossa quadra de areia, né? Nós temos uma quadra de areia, então eles jogam vôlei, eles brincam de jogarem um no outro, eles brincam de futebol de areia, eles fazem várias coisas lá na nossa quadra de areia. Ô Karina, e existe assim algum tempo, agora principalmente que eles não vão estar na escola, porque na escola nós temos horário da aula de educação física, além desses horários de intervalo, de recreio. Mas agora que eles vão estar em casa, um tempo que é importante eles brincarem ou fazerem uma atividade física, quanto tempo por dia seria importante para a criança, para o desenvolvimento infantil?
O movimento ele é muito importante. É preciso que as crianças pratiquem os seus 60 minutos de atividade, não na sequência, sabe, Fabiano? Você pode ir somando isso ao longo do dia, né? E nós agora em casa, os pais e familiares, a gente tem que dar algumas alternativas para garantir que as crianças se movimentem e pratiquem algumas brincadeiras e jogos. Os esportes também são considerados atividades físicas para eles nessa idade, né? Então os pais precisam manter esses momentos, eles precisam garantir alguns desses momentos. Então a gente tem algumas dicas para dar para que eles possam manter. Aproveitando esse ensejo aí que nós estamos falando, durante a pandemia, né, nós não podemos nos esquecer aí que passamos esses 2 anos e tudo mais, o seu trabalho foi um trabalho muito importante, assim como todas as outras disciplinas da escola, mas o seu trabalho foi importante por quê? Principalmente porque os alunos estavam online, então eles ficavam muito parados na frente do computador ou do celular para acompanhar as aulas. Como que você fez o seu trabalho, assim, só por curiosidade, para a gente entender como foi feito o trabalho? Olha, foi um momento muito difícil, mas foi um momento de descoberta. A gente acabou inventando durante as nossas aulas online, e eles gostavam muito, uma brincadeira que chamava Quero Quero. Então a gente estava lá, as crianças na sala da casa deles e eu em casa, eu falava, gente, vamos para a gincana do Quero Quero. Eu falava, quero agora um objeto amarelo. Eles saíam correndo e traziam, primeiro que chegasse na frente da câmera com um objeto amarelo, marcava um ponto. Aí eu mudava o tema, eu falava, não, agora é alimento. Eu quero um alimento vermelho. Aí eles corriam na geladeira e traziam um tomate, por exemplo. Então, essa brincadeira do quero foi, assim, uma das grandes descobertas da pandemia, né, que a gente brincou bastante em casa, eu da minha casa e eles da casa deles. Foi bem legal. Eu puxei esse assunto porque agora na época de férias, como as crianças não estarão diretamente com você lá no colégio, né, no Conectado, algumas dessas dicas, essas ideias que você teve, por exemplo, essa gincana do Quero, e tanto são algumas dicas, pessoal, que, né, no final do nosso bate-papo aqui, a professora Karina vai passar tudo para nós, né, para que possamos aí lidar com as nossas crianças esse tempo que elas estão em casa. E uma coisa importante até agora, na época das férias, manter essas brincadeiras e esse exercício físico é importante para o hábito, né? O hábito do exercício físico desde pequeno. Quando as crianças brincam, se divertem, elas gostam, né, do movimento e futuramente elas buscam, né, uma prática de um esporte direcionado, um futebol, uma natação, um vôlei, como praticantes por prazer. Alguns deles como professores, eu gosto tanto de me movimentar, eu gosto de jogar, eu vou ser professora de educação física. Então tem muitos dos meus alunos e ex-alunos que falam, olha, eu gostava tanto das suas aulas que eu fui virar professora de educação física também. E tem a questão do praticar o esporte profissionalmente, né? Aqui a gente tem no nosso colégio Conectado muitas crianças que praticam esportes, profissionais que jogam tênis, que fazem natação, então elas passam a usar isso aí para a vida também. Então, são vários momentos, para o lazer, para a prática profissional e também para dar aula, possivelmente. E para a saúde. E para a saúde. Como é importante. Justamente nesse ponto que você tocou, nós vemos, né, a importância do esporte. Nós vemos isso no mundo todo, principalmente nos países, né, europeus, nos Estados Unidos, como que é valorizado, mesmo na escola, né? Eu vejo pelo currículo que muitos deles conseguem bolsas em universidades pela questão dos esportes que eles praticavam durante a época do ensino fundamental, do ensino médio. Então, como é importante a palavra hábito mesmo, né? Criar esse hábito de fazer esporte, principalmente numa sociedade que nós vivemos que é tão, muitas vezes, ali no celular, né? Eles ficam muitas vezes focados nas séries, não que não seja bom, a gente sabe que é ótimo assistir uma série, né, de TV, ou ver jogos mesmo, aqueles jogos online, isso também é importante para o crescimento intelectual e tudo mais, mas como é importante dosar isso, né? Por isso que eu perguntei de quanto tempo no dia, porque é importante eles conseguirem organizar, tirar um tempo para fazer esse esporte. Eu falo por mim mesmo, né, que não sou criança, né, mas assim, como nós precisamos nessa nossa vida corrida, do dia a dia, como é importante parar, né, até uma higiene mental. Então isso, se eu penso, e você me ajuda a refletir sobre isso, como esse hábito é importante, foi criado desde
de pequeno, né? Sim, é que a gente tem o problema do sedentarismo. Então, a sociedade toda moderna, com o uso de tecnologia, tem aumentado um pouco, né? Um pouco, não, bastante o sedentarismo nas crianças. Decorrência desse sedentarismo, temos a obesidade. Então, os pais responsáveis por essas crianças precisam ajudá-las a deixar um pouco a tecnologia de lado e colocar esse hábito da atividade física, o pai fazer junto com a criança, o pai motivar a criança a praticar. E agora nas férias eles podem e devem garantir um momento, pelo menos uma vez ao dia, para participar junto com as crianças, motivar as crianças a deixar o celular, sair um pouquinho do estado parado e lá praticar uma atividade, uma brincadeira, um esporte, um jogo. Isso mesmo, e é importante a gente desmistificar, porque muitas vezes fica assim, fazer uma atividade física, criança não, muitas vezes porque criança brinca e gosta, mas muitas vezes na vida adulta nós acabamos transformando a atividade física num compromisso, de algo muito pesado, chato, não queria fazer isso, e é o que a gente não vê nas crianças, né? Porque as crianças, elas têm, além da energia toda, eles têm esse ânimo para fazer o esporte, e aí a gente pensa que brincar também é esporte, sim, é isso? Sim, a brincadeira também é considerada, os tempos de brincadeiras que as crianças fazem é considerado como um esporte, com gasto de energia, aumenta a produção de hormônios de alegria, da endorfina, da serotonina. Então as crianças, elas precisam praticar sim, e os pais precisam ajudá-las nesse movimento. Entendi. Até a minha mãe sempre brincava, né? Que falava assim, é bom vocês brincarem bastante o dia todo, quando a gente corria. Na nossa época ainda podia brincar na rua, aquela questão toda. Fala, cansa bastante, que aí chega à noite e dorme que nem um anjinho, né? Deixa as crianças calminhas. As crianças têm muita disposição de sobra, né? E a dica aqui é que os pais encontrem um pouquinho dessa disposição, desprendam um pouquinho do tempo do dia deles, para poder brincar com as crianças ou estimular que as crianças façam a prática da atividade, esse movimento. Porque se a gente deixar as crianças lá no celular ou na televisão, quando adultas, dificilmente a gente vai reverter esse quadro e fazer com que eles gostem de praticar a atividade, que eles façam por prazer, né? Aí acaba sendo só aquele mandado do médico, porque o colesterol está alto, porque você está acima do peso. Então é importante garantir que as crianças brinquem, pratiquem atividades físicas e gostem disso, para desenvolver o hábito e o prazer para poder praticar isso na fase adulta, na idade adulta. Muito bem, e aproveitando falar sobre isso, até comentei aqui na nossa época, brincávamos na rua e tudo mais, o que os pais que estão aí nos acompanhando, os pais do colégio, os pais todos que estão vendo o nosso videocast, como que eles, se moram no apartamento, se moram em casa com quintal, né? Que dicas assim você dá para os pais fazerem essas brincadeiras? Porque muitas vezes a mãe fala, não corre na sala que vai quebrar meu vaso, né? Então, como assim para pais que moram em apartamento, em casa, em condomínios, né? Nós vamos para as dicas, tá? Pensando agora, né, no verão, os dias são mais longos, né? A tarde fica bem gostosa. Então, a primeira dica é sair para a rua. Sair para andar de patins, sair para andar de bicicleta, levar o cachorrinho para passear pelo bairro. Então essa é a nossa primeira dica. Se o pai chegou do trabalho e a tarde está gostosa, não está chovendo, aproveita para levar a criança a passear. Tá? Até nesses dias muito quentes, é tão bom, né? Sair ter esse contato, mas assim, com uma praça, né? Que tenha uma praça perto de casa, com a natureza. É importante esse contato com a natureza. É importante, mas se você mora lá no apartamento, você também não fique preocupado. Algumas brincadeiras podem acontecer. Você pode fazer a gincana do quero-quero, que eu dei agora uma dica no início que a gente criou na pandemia. Pedir para o seu filho, você tá lá, falar, olha filho, agora eu quero que você traz um brinquedo cor-de-rosa, um brinquedo azul, um brinquedo vermelho. Então isso é uma maneira de fazer a criança se movimentar dentro do apartamento. Tem uma outra dica da brincadeira do basquete no balde. Então você pode fazer bolas de papel, passar assim, durex, né? Deixar ela bem firminha, coloca um balde a uma certa distância ali na sala mesmo e a criança vai arremessar. Então o movimento do arremessar, buscar a bola, voltar para a posição, para a distância do balde, vai fazer com que a criança esteja se movimentando mesmo dentro do apartamento. E a bolinha de papel não corre risco de quebrar um vaso, uma vidraça, por exemplo. Tá vendo, gente? Então não tem desculpa. Se mora em apartamento, né? O importante é realmente movimentar-se, né? Isso. E é importante aproveitar também este momento com o filho, porque você faz uma atividade em família, né? Nesse momento, nessa vida atual que nós trabalhamos o dia todo, é tão corrido, importante estar ali junto com os filhos. Quando Ana Laura
não está mais no Colégio Conectado, que nós duas estamos de férias, a gente brinca muito no quintal. Então é uma dica para quem tem quintal, a gente tem um quintal, o nosso portão vira gol. A gente brinca, eu gosto muito de futebol, a minha filha também, então a gente brinca muito de chute a gol no portão. Então você tá lá no seu quintal, você pode chutar gol no portão. A gente também brinca lá no corredor de queimada 1 por 1. Então assim, tem uma bolinha, pode ser de meia, pode ser essa de jornal mesmo que eu falei anteriormente, e uma tenta queimar a outra. Quem queimou marca ponto. E a gente vai se movimentando, se divertindo e vai somando os pontos. Então, a minha rua é muito movimentada, eu moro no centro da cidade, eu não consigo sair para caminhar ou para andar de patins, eu vou brincar no meu quintal. Também é uma maneira de você estar perto do seu filho e aproveitar o espaço da sua casa, se a sua rua for muito movimentada, por exemplo. Que bom. Ontem, inclusive, eu estava com minhas 2 sobrinhas, eu tenho uma sobrinha de 11 anos e outra de 9 anos, elas estão de férias já. E aí eu fui à casa da minha irmã ontem, e aí realmente nós ficamos jogando vôlei, basquete, né, toda aquela diversão, e eu brincava muito com elas. Então eu percebi que ao mesmo tempo que estava fazendo uma atividade física, era um momento de contato, né, familiar, valorizando esses laços familiares. Então o esporte tem essa função também, né? Sim, eu sou professora de educação física. Se eu falar que pelo esporte e movimento coisas maravilhosas acontecem, vocês precisam experimentar. O contato com o filho, a alegria, o prazer da vitória, a tristeza da derrota. Às vezes a minha filha nunca quis perder, mas eu sempre dei um jeitinho de ganhar dela para ela aprender a lidar com a derrota. Então são momentos e acontecimentos que fazem a criança crescer. E a gente ganha tanto com isso de estar junto com a criança, de poder estar dividindo aquele momento, ensinando outras coisas. Ela está se movimentando e está lidando com conflitos. Ai, eu perdi da minha mãe, mas amanhã eu vou ganhar. Então são momentos bem divertidos, que todo mundo devia experimentar para entender que eu não estou mentindo, que são muito legais. Que bom, Karina. E você tem mais algumas dicas para a gente? O que você tem de dicas aí para os pais, para nós todos, né, professores também, que temos sobrinhos, por exemplo, eu não tenho filhos, mas tenho minhas sobrinhas, então algumas dicas aí que eu preciso também para a gente poder aproveitar. Legal. Se você tem sobrinhos e você pode convidá-los para passar um dia lá na sua casa e você organizar um torneio de embaixadinhas, por exemplo, com aquela bolinha de papel ou com uma bola de plástico, você organiza as crianças, vamos ver quem bate mais embaixadinha ou quem acerta mais dentro do balde. Então, a competição para as crianças é um motivador, é um fator estimulante e elas sempre gostam de competir. E por um outro lado, elas vão estar aprendendo a ganhar e a perder. Então, se você tem mais de uma criança em casa ou consegue levar os teus sobrinhos, você vai ter esse ganho nessas competições, pequenas competições aí de acertar no balde, de ver quem chega primeiro no final do corredor, de quem acerta mais chutes no portão. Então é importante. E até se tem mais, como por exemplo os primos, às vezes se unem todos, você tem aquela questão de trabalho em equipe, né? Em equipe. De fazer o trabalho em equipe, como que um depender do outro, a gente também trabalha essa questão, né? Sim, sim. E uma dica agora, pensando na equipe, eu queria dar para o pessoal que mora em condomínio, por exemplo, né? E se você mora em condomínio e lá tem uma área de lazer, organizar um mini torneio de futebol. Junta a galera lá do condomínio, divide em times, você coloca lá, o time daqui vai ser a França, o time daqui vai ser a Argentina. Então a gente vai fazer um torneio, o que tá de fora vai ser o Brasil. Aí joga e vê quem vence. Então, estar no condomínio pode juntar mais crianças, formar mais equipes e fazer um mini torneio. Muito bem. Tá vendo, pessoal? Então tem muitas dicas aqui. A professora Karina hoje veio falar conosco sobre a importância do esporte, agora nas férias, né? Como fazer com os filhos, com os sobrinhos, né? Com as crianças em casa. Então a importância disso para o desenvolvimento das crianças. E além disso, muitos outros fatores, né, professora Karina? Como nós já mencionamos aqui, essa relação afetuosa de família, né? Com os amigos, nos condomínios. Então, mais do que nunca, nós precisamos aproveitar estes momentos que nós temos aí, né, vivendo com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o que você deixa de mensagem para nós, para os pais, para aqueles que estão acompanhando o nosso videocast? Eu queria, antes de encerrar, dar a minha última dica, porque o que acontece na maioria das casas é que as crianças estão de férias, porém o pai ainda não está de férias, a mãe ainda está trabalhando. Verdade. Então pode ser que durante a semana a família não consiga garantir esse momento de prática de exercício, de brincadeira, de jogos, de caminhar na rua. A dica é, se você ainda está trabalhando,
se a sua esposa está trabalhando, se o marido está no serviço, usar o final de semana. Vocês podem organizar um passeio de bicicleta no condomínio ou o passeio no bairro até uma pracinha e terminar com um piquenique. É uma coisa bem legal, vocês entram em contato com a natureza, leva na mochila algumas coisas saudáveis para comer, por favor, né? Uma fruta, um suco bem natural, para a gente poder sentar no piquenique, observar a natureza, estar em contato com a natureza. Então, se você ainda não está de férias, use o final de semana, organiza aquele irmão mais velho, né, que não gosta de jogar futebol com o mais novo, pode então no domingo de manhã fazer um passeio de bike, vai até a pracinha do bairro ou até a área de lazer do condomínio e aproveita um piquenique também. Essa é uma última dica para o pessoal que ainda está trabalhando. Muito bem, professora Karina. Você gostou dessas dicas? Quer ter mais dicas ainda? Vem para o Colégio Conectado. Né? No Colégio Conectado, você vai ter aula com a professora Karina, né? Vai estar ali junto com todos nós. E essas dicas e tantas outras que nós temos para dar para vocês e para realizar essas brincadeiras, esse esporte, sempre pensando que nós estamos ali no colégio para essa formação completa dos nossos alunos, né? Essa formação humanizada, o esporte faz muito esse papel, né? Dessa formação para a questão da saúde, pensando no futuro, no presente e no futuro de nossas crianças. Professora Karina, muito obrigado pela sua presença. Tá? Foi ótimo o nosso bate-papo aqui, fiquei muito feliz de hoje podermos conversar, tá? E aí você também pode agora se despedir aí do pessoal que está vendo o nosso videocast. Fabiano, muito obrigada pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, queria dizer para vocês que eu sou mãe e esses momentos de estar com a criança, de poder brincar junto, é muito importante. Não é só a criança que ganha. Quando a gente brinca com os filhos, a gente está perto, a gente ama, a gente troca carinhos. E isso é o que a gente leva e o que os nossos filhos vão levar para a vida. Então essa é a minha despedida, assim. Não deixe de brincar com o seu filho para que ele lembre e leve esses momentos com ele para a vida adulta. Eu que agradeço, professora Karina, pela sua presença e agradeço também a todos vocês que estão acompanhando aí os nossos videocasts. Muito obrigado por estar conosco e conto com a audiência de vocês nos nossos próximos videocasts. Um abraço e até mais.